Muito bem, irmãos. Eu, como disse mais cedo no EBD, esses dias eu passei relembrando todos esses momentos, esses eventos que envolveram, nascimento, desde o anúncio do nascimento de Jesus até todo aquele processo que envolveu o nascimento, morte, ressurreição. Foi uma semana de lembranças importantes. Aqui no ensaio ontem, enquanto eram feitas aqui algumas passagens, o nosso pequeno anjo ali em cima narrando um momento que anunciava o nascimento de Jesus, vinha à minha cabeça, eu comentei com o pastor André na hora, puxa vida, isso não é só uma encenação, isso apenas tenta retratar de alguma forma algo que de fato aconteceu. Não estamos lidando com mitos, não estamos lidando com lendas, estamos lidando com verdades bíblicas. A palavra de Deus que é inerrante, infalível, e que revela a nós a maneira gloriosa como Deus cumpriu as promessas feitas no Antigo Testamento, da chegada do Messias, como isso se cumpriu gloriosamente na vida de Jesus Cristo, e como nós somos abençoados por termos recebido da parte de Deus fé, como um dom de Deus para crer nessas verdades, depositar nossa confiança nessas verdades e ter esperança por causa dessas verdades. Esses dias em casa conversava com a Alcione, foi hoje, ontem. A gente vê alguns dessas historinhas natalinas, não é? Bonitinhas a beça, em alguns momentos, mas em outros momentos tanta heresia, que a gente tende a pensar, a imaginar, não podemos confundir Papai Noel com Jesus. Não tem como confundir, até porque não há menor pretensão social ou religiosa de que Noel pareça com Jesus. Ele é Deus mesmo. É Deus, é um tipo de Deus que se vê ali, nos milagres, Então, como é bom Deus ter nos dado fé, como um dom dele, para crer nestas verdades gloriosas que envolvem o nascimento de Jesus e podermos ter amanhã uma gostosa janta de Natal com família, pessoas que amamos, tempo precioso que Deus nos dá, mas crendo naquilo que é verdade e é maravilhoso, profundo e transformador desta época. Há um texto que sempre eu menciono aqui, eu cito apenas uma parte desse texto, irmãos, nem precisam abrir, mas é o texto lá em Hebreus, capítulo 12, versos 1 e 2, onde o autor de Hebreus, preocupado ali com tantos incrédulos e crentes frágeis, divididos em seus corações, com uma lealdade dividida, judeus e gentios ali, judeus lutando por um status religioso, num contexto bem difícil. Aí o autor de Hebreus diz: uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus Cristo, autor e consumador da nossa fé. Eu poderia falar, como já preguei sobre esse texto algumas vezes, como temos a falar sobre o nos livrar do pecado que tanto nos atrapalha, para que possamos correr com perseverança aquilo que Deus nos propôs quando nos salvou através de Jesus Cristo. Mas eu quero realmente que a gente pense aqui nesta preocupação do autor de Hebreus, com afirmar que nós podemos fazer isso tudo, mas completa o trabalho do crente permanecer com os olhos fitos em Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Eu continuo crendo que esse vai ser o maior desafio da nossa vida, da nossa história como crentes. Nós não negamos a Jesus nas nossas muitas dinâmicas de vida, nos momentos bons, difíceis.
O que nós não somos tão bons é em estar nos livrando do pecado que tanto nos atrapalha. Mas eu creio que negar Jesus, os crentes, na maioria, não estão fazendo isso. Mas eu quero lembrar de um homem que, quando contemplou Jesus, e eu já tive algumas ocorrências ao longo desses anos de olhar, ler e termos tanto a falar dos eventos que envolveram os momentos que antecederam e o próprio nascimento de Jesus, mas quantas vezes volto os meus olhos, eu fiquei muito detido essa semana, tanto no Cântico de Maria, quanto na oração de Simeão. Pude compartilhar um pouco disso com o Gil essa semana. Mas olhando para essa preocupação do autor de Hebreus de que o crente deve ter para que ele possa prosseguir na carreira para o qual ele foi chamado, com dignidade e santidade, ele precisa ter os olhos fitos ou fixos no autor e consumador da sua fé. Eu quero lembrar deste homem chamado Simeão. Eu creio que é esse momento único no Novo Testamento onde este homem é citado. Ele ilustra perfeitamente o que é dito pelo autor de Hebreus quanto a esta urgência para sermos homens e mulheres realmente capazes de ser úteis à causa de Cristo. Precisamos, sem dúvida alguma, ter os nossos olhos fixos no autor e consumador da nossa fé. Eu quero ler com os irmãos, e agora eu queria que os irmãos abrissem, se ainda já não abriram, Lucas capítulo 2, versos do 25 até o 35. Como este momento ilustra bem o que é dito pelo autor de Hebreus aqui em Hebreus 12, 1 e 2. Diz assim, Lucas 2, versos 25 a 35, e depois eu vou orar mais uma vez. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, que era justo e piedoso, e que esperava a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele. Fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, ele foi ao templo, quando os pais trouxeram o menino Jesus para lhe fazerem o que requeria o costume da lei. Simeão tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: ó soberano, como prometeste, agora pode despedir em paz o teu servo, pois os meus olhos já viram a tua salvação, que preparaste à vista de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória de Israel, teu povo. O pai e a mãe do menino estavam admirados com o que fora dito a respeito dele. E Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe de Jesus: este menino está destinado a causar a queda e o sorregimento de muitos em Israel e a ser um sinal de contradição, de modo que o pensamento de muitos corações será revelado. Quanto a você, uma espada atravessará a tua alma. Vamos mais uma vez orar. Senhor, mais uma vez eu te dou graças pela vida de cada pessoa aqui nesta noite. Peço em nome de Jesus que a tua palavra venha de encontro aos nossos corações, que a tua vontade se realize, ó Deus, em nossas vidas, mediante a tua palavra que será ministrada e a tua soberana vontade. Assim eu te peço, muito agradecido mais uma vez, em nome de Jesus. Amém. O texto diz no verso 25, um homem chamado Simeão, que era justo e piedoso. Irmãos, não há outra ocorrência no Novo Testamento onde este idoso seja mencionado. Não há nenhuma outra situação que este homem é usado. Deus permitiu que fosse de forma especial e nessa única circunstância. Mas uma coisa que nós vemos nesse momento da vida do nosso irmão, do vô Simeão, é que Deus, sem dúvida alguma, ele tem os seus fiéis até mesmo
nas circunstâncias mais improváveis, nos lugares mais difíceis e nas horas mais escuras. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando Jesus nasceu, os judeus estavam vivendo uma fase histórica, uma das piores da existência deste povo, para esta geração, uma decadência moral muito grande, uma decadência espiritual muito forte, algo bem parecido com aquilo que experimentamos em nossos dias. Mas ainda assim, certamente, como vemos no texto, existiam pessoas piedosas, mesmo num contexto de tão grande descomprometimento com uma vida espiritual legítima, com princípios morais, mesmo em épocas tão duras e difíceis, ainda assim a gente vê Deus preservando pessoas piedosas, como é o caso do nosso querido Simeão. E eu creio que mesmo num mundo tão difícil como o nosso, situações tão semelhantes, em momentos, em épocas tão distantes, eu ainda creio plenamente que há mais Simeões por aí do que a gente pode pensar. Não são muito fáceis de ser achados, mas eles existem. E o que eu vejo aqui, nas palavras de Simeão, do velhinho Simeão, o homem já provavelmente em final de carreira, é como é que um crente pode ser, no momento da sua vida, de idoso, como que um crente pode ser tão poderosamente liberto do medo da morte? Pode parecer curioso, num dia que nós lembramos da vida, do nascimento, falarmos de um homem numa idade que já se aproximavam os fins dos seus dias, muito provavelmente, mas eu quero que a gente reflita neste fato exatamente. Como é que pode o crente, um crente piedoso, que espera, confia nas palavras do Senhor, ser tão totalmente liberto do medo da morte, que é algo que aflige a tantos, assusta a tantos, mesmo alguns crentes. Verso 26, sendo completado pelo verso 29, nós vemos palavras do nosso querido Simeão. Ele diz assim: ó soberano, como prometeste, ele diz no verso 26, e completa no verso 29, agora o Senhor prometeu que eu não morreria antes de ver o cumprimento da promessa. Ele fala isso no verso 26. E no verso 29 diz: agora pode despedir em paz o teu servo. Irmãos, percebam que para Simeão, a morte não é uma ameaça. Para o velhinho, para o idoso Simeão, a morte não faz temer, ou a iminência da morte não faz temer. Ele fala aqui no texto como alguém que sabe para onde vai. Quando a morte chegar, é clara a convicção deste homem que ele tem total segurança de que, como um ser humano já com idade, a morte é muito mais perto para ele do que para os pais de Jesus, ali para Maria e para José. Mas a alegria dele é tão grande que ele não está falando como um moribundo, ele está falando como um homem repleto de gratidão. Mas o que faz uma pessoa, um ser humano mortal, que vive e morre como qualquer um de nós, usar uma linguagem como essa? O que faz um homem fazer esse tipo de declaração? Irmãos, eu creio que não há outra coisa a responder, a não ser que nada além de uma fé firme, bíblica e salvadora. Fé nas promessas do Senhor que aquele homem conhecia. Ele cria e esperava pelo cumprimento das promessas da vinda do Messias. Ele não confiava de boca, ele não confiava religiosamente, ele confiava esperando atentamente.
Não estamos apenas diante de um homem cansado da vida. Não estamos diante apenas de um homem com dores no corpo pela idade. Não estamos diante de uma pessoa apenas aceitando o fato de que a morte está aí e vendo nisso uma oportunidade apenas de se livrar do peso, do cansaço dos seus dias. Não consigo enxergar isso nesse momento. Eu vejo nessa confissão aqui que nós estamos diante de alguém ou de uma confissão. Agora pode despedir em paz o teu servo. Eu creio que Simeão está completamente convicto ao fazer essa confissão, que ele está diante daquele que é capaz de mudar o rumo da nossa história, da sua vida. Ele não está vendo Jesus porque alguém o lembrou de alguma coisa, de uma foto, um culto que ele foi, ou de uma data especial. Ele, por crer nas promessas do Senhor, ele está contemplando o seu Salvador, o único capaz de mudar a sua história, o rumo da vida das pessoas. Não somente da vida, como contemplar o Salvador muda a nossa vida, como também muda os rumos da nossa morte. Ele diz, verso 30, finalmente contemplei meu Salvador, é o que ele diz. Já posso morrer. Não é nenhum suicida, nem deprimido Simeão, não. Ele está repleto de alegria. Completou-se o ciclo, aquilo que dá maior prazer, maior esperança e confiança. Contemplei meu Salvador. Mas a gente vê neste querido velhinho ele fala também que essa vinda de Jesus, esse nascimento de Jesus, a salvação que Deus preparou para nós em Jesus Cristo, ela também tinha propósitos para aqueles momentos ali dos seus dias muito importantes. No verso 32 ele diz que é luz para a revelação dos gentios e para a glória de Israel, o teu povo. Em cima desse contexto é que eu me debrucei muito olhando para o Cântico de Maria, quando ele diz, luz para a revelação aos gentios, glória para Israel, teu povo. Maria, a judia, que Deus de forma tão especial abençoou com o fato dela ser aquela que daria a luz a Jesus. Maria canta grata, de maneira grata, algo tão especial nos versos, ainda no capítulo 1, nos versos 46 até o 50, diz assim, minha alma engrandece ao Senhor, o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, pois atentou para a humildade da sua serva, e agora, ou de agora em diante, todas as gerações me chamarão bem-aventurada, pois o Poderoso fez grandes coisas em meu favor, santo é o seu nome, a misericórdia ou a sua misericórdia estende-se aos que o temem, de geração em geração. Irmãos, o que está sendo dito aqui por esta jovem, agraciada com algo tão maravilhoso, tão especial, que é o fato de conceber da parte do Espírito Santo, nada mais nada menos do que o seu Salvador, o nosso Salvador. E o que esse nascimento, quando diz luz para a revelação dos gentios, eu francamente, eu faço um link com todo cuidado para não criar aqui nenhuma força, não forçar exegeticamente o texto, mas como eu vejo esse nascimento, essa luz para a revelação aos gentios, glória para Israel, esta mulher, uma judia, como se os judeus tivessem parado para perceber que todas as profecias que apontavam para o Messias, feitas como a providência de Deus, a grande esperança de Israel, como aqueles fariseus e escribas tivessem parado, abandonado a sua própria vaidade, o seu orgulho religioso, estivessem apenas parados para contemplar o que Deus estava fazendo, poderiam ter visto que Jesus estaria nascendo também dentro deles. A revelação de Deus estaria nascendo como nasceu um dia em nós, quando fomos salvos pela graça de Deus, Cristo em nós, a esperança da glória. Quantas verdades, e aqui no verso 50 ela diz que esse nascimento de Jesus é a misericórdia de Deus que se estende aos que o temem de geração em geração. Quantas verdades,
Quantas bênçãos, quantas realidades espirituais envolvidas nesse nascimento glorioso que Simeão contempla. Coisas que ele não podia ver mais à frente, que estavam além do seu tempo. Ele, da parte de Deus, profeticamente revela verdades, que é o fato de Cristo nascer na vida daquele que o contempla e nele crê. Por fim, a gente tem a descrição dos resultados do nascimento de Jesus e da entrada da mensagem da Boa Nova do Evangelho na história do ser humano. O que Simeão disse, amados, está se cumprindo diariamente. No verso 34 ele diz que Jesus, a Boa Nova de Deus para pecadores, seria um alvo, um sinal de contradições. Tem sido. Permaneça firme num testemunho das boas novas do Evangelho, que acontecerá o que foi profetizado em Joel, que haverão pais contra filhos, filhos contra pais, que haverão situações muito graves porque de separações, divisões e conflitos, porque o Evangelho de Cristo Jesus, ele une aquele que crê, mas ele separa aquele que não acha que o Evangelho é suficiente. É um fato, não é um fato local, não é um fato, é um fato. A Bíblia diz que este nascimento, que marcaria a chegada, o anúncio, o start das boas novas do Evangelho, seria um sinal de contradições. A revelação de Jesus Cristo como Salvador, do ser humano condenado, falido no seu próprio pecado. Falava com os adolescentes agora à tarde, que Jesus na cruz nos livrou da escravidão do pecado, nunca mais escravos, mas continuaríamos lutando contra o pecado, e somente a palavra de Deus é poderosa para nos libertar do pecado. Conhecereis a verdade vos. Caso contrário, se buscarmos qualquer alternativa de liberdade, continuaremos escravos. Permanecer unicamente no Evangelho de Cristo, que é mais do que suficiente para libertar escravos, sem dúvida alguma, vai trazer conflitos, porque vai alguém aparecer sempre com uma ideia melhor, ou julgando que é melhor, uma ideia mais simples, uma ideia mais fácil, uma proposta menos comprometedora. Mas ela foi muito comprometedora para Deus quando mandou Jesus ir à cruz e morrer pelos nossos pecados. Mas a tentativa que nós temos de encontrar um evangelho menos comprometedor, ela é constante, mas não há libertação de escravidão. Talvez as pessoas, muitos se sintam sintomaticamente aliviados, mas ainda escravos, não adianta. Mais cedo ou mais tarde, a escravidão cobrará o seu preço. O fato é que o Jesus Cristo revelado naquela manjedoura, como Salvador, naquele momento quando Simeão contempla e ele tem absoluta certeza e diz: estou olhando para o meu Salvador, posso morrer. Sem dúvida alguma, ele está contemplando a alegria da liberdade. Liberdade para aquele que crê. Agora, João 3,18 aponta para uma outra importante direção que não podemos deixar de lembrar. Quem nele crê não é condenado. Mas quem não crê já está condenado, por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Amados, nós, enquanto a luz de Cristo brilha na vida dos que creem, outras pessoas têm, sem dúvida alguma, verdadeiras intenções, seus verdadeiros motivos, revelados quando se veem confrontados pelo Evangelho.
O verso 35, a segunda parte, diz assim: de modo que o pensamento de muitos corações será revelado. Eu creio plenamente nisso. Que o Evangelho ele tem poder para ratificar a salvação na vida daqueles pecadores arrependidos e quebrantados aos pés da cruz do seu Salvador, como tem poder também para jogar luz naquilo que tem sinceras intenções, mas está conformado com o Evangelho. O pensamento de muitos corações será revelado. Isso sempre acontecerá na hora que somos provados, porque quando está tudo bem, a gente não tem por que ter nada provado. Conseguimos ser e fazer e falar muitas coisas quando as coisas nos vão bem. Mas quando as coisas ficam difíceis e somos provados, agir a partir das verdades evangélicas que cremos é um grande desafio para todos nós. O fato é que Simeão tinha uma visão muito concreta e correta quanto àquele que ele tomou nos braços, como vemos no verso 28. E a pergunta que eu quero fazer para a gente terminar: e nós? Que conceito que nós temos de Jesus? Principalmente numa data como essa, onde somos tão forçados por um sistema de mundo, por uma religiosidade de mundo, a apenas encontrar e olhar para o Jesus indefeso e não para a obra consumada. Um Jesus que nasceu, viveu, morreu e ressuscitou. Porque é isso que devemos contemplar no Natal. Tenho dito ao longo desses anos. E nós? Qual é o conceito que nós temos de Jesus? Digo mais, que tipo de pensamento Jesus nos desperta? Um pensamento religioso? Um pensamento de uma resposta muito rápida? Ah, não, eu creio. E daí? Como quarta-feira comentamos aqui na reunião de oração. O que significa você ser salvo? Como você dá provas? Como você testemunha de que você nasceu de novo? E vimos aqui, no texto de 2 Pedro, capítulo 1, verso 3, que divinamente recebemos tudo o que necessitamos para a vida e para a piedade, através do conhecimento das coisas de Deus. Recebemos tudo o que necessitamos, tudo. Inclusive aquilo que precisamos agora para ver que tipo de pensamento Jesus desperta em nossa mente. Uma lembrança natalina. Só enxergo a manjedoura. Ou quando eu olho para o nascimento, eu enxergo a obra completa. Que implica de que esse que Deus mandou nascer também mandou morrer por mim. Este evangelho que Jesus inaugurou quando nasceu, ele também nos faz tropeçar ou ele nos liberta? Temos ainda tropeçado quando lembramos de que não é possível mais, como salvos, vivermos como escravos? Eu creio que o velhinho Simeão, depois do seu encontro com Jesus, ele estava pronto para a vida, como estava pronto para a morte. E nós? E nós? Que Jesus estamos contemplando. Vamos ficar de pé, vamos orar. Vamos pedir a Deus: Senhor, me deixa olhar para Cristo. O Cristo que foi visto por Simeão. O Cristo que aprontava para a libertação. Era um nascimento que apontava para a redenção. Um homem que não podia ainda contemplar tudo que aquele nascimento pré-anunciava. Ele viu ali o seu Salvador.
O que temos visto quando contemplamos Jesus, amados? O que temos visto? Vamos fechar os olhos, vamos orar. Bondoso, muito obrigado. Muito obrigado, ó Pai, porque podemos olhar para a Tua palavra e perceber, ó Deus Santo, que o Senhor usou homens no passado, homens improváveis, que surgiram uma vez na Tua palavra, os seus nomes foram mencionados uma vez, mas de forma decisiva. Simeão contemplou o cumprimento das Tuas promessas. Ele olhou para Jesus e disse: estou pronto, posso morrer, estou diante da minha vida, a vida que é Jesus, a vida para quem estava ainda preso na morte pelo pecado, preso a ritos, preso a ritualismo, preso à religiosidade, preso a um monte de coisas. Mas piedoso Simeão, ao se deparar com o seu Salvador, ele confessa: meus olhos conheceram agora o meu Salvador. Ó Pai querido, em nome de Jesus, eu peço aqui por cada querido irmão nesta noite. Vamos, ó Pai, estar agora, mesmo com os olhos fechados, mas percebendo, ó Pai, que o Senhor mandou sim Jesus nascer. E agora, diante dos nossos olhos, podemos ver a obra completa. Podemos ver o Jesus que nasceu, que viveu, que foi o teu sacrifício pelo nosso pecado, na cruz morreu, mas também ressuscitou para que possamos ter vida eterna. Este é o evangelho que Jesus anunciou com o seu nascimento. Que possamos, ó Deus, lembrar, quando pensarmos no nascimento de Jesus, contemplarmos tudo o que isso representa. Se alguém aqui, ó Deus querido, em nome de Jesus, que ainda não tinha sabido que Jesus é mais do que uma história, do que uma lembrança de um dia no mês de dezembro. Ó Deus, em nome de Jesus, que possam contemplar o Salvador, aquele que morreu na cruz por pecadores. Que haja aqui arrependimento, confissão de pecados, recomeços em nome de Jesus. Que contemplem o Salvador, ó Deus. Pessoas aqui agora nesta noite estejam contemplando o Senhor Jesus nascendo em suas vidas. Assim eu te peço, ó Pai, muito grato pela vida de cada um, por cada um que nos visita. Eu te agradeço e continuo pedindo que o Senhor continue nos conduzindo à Tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar.